Eu vou aproveitar e continuar aqui a nossa conversa contigo, porque acredito que a gente tenha, nesse momento, um pouco do ponto a ponto sobre as suspeitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que conseguimos colocar em tela o que aponta as investigações, quais são as suspeitas contra o ex-presidente da República? Aí, olha só, o material que o Pedro Duran traz para a gente, aí um pouco do trabalho que a defesa do ex-presidente terá pela frente para responder a essas suspeitas que aparecem aí nessa lista. Aí a gente começa a lista com aquela reunião em 2022, quando Bolsonaro pressionou ministros para espalharem desinformação. Há um vídeo dessa reunião, foi gravado pela equipe de Mauro Cid, né? Estava lá na casa de Mauro Cid quando foi feita a apreensão e foi citado nessa peça da decisão do ministro Alexandre de Moraes. As alterações na minuta do golpe, que, segundo a Polícia Federal, e aí aqui tem três itens que se referem a isso, né? Que ele teria pedido alterações na minuta do golpe para o Felipe Martins e para aquelas pessoas da cúpula, teria feito reuniões para tratar esse plano do golpe e teria apresentado essa minuta do golpe para os 3 chefes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, quando o almirante de esquadra, Garnier dos Santos, teria sinalizado que aderiria a esse plano de golpe. Não à toa, foi um dos alvos da operação. Tudo isso é bom a gente reforçar, Carol. Segundo a Polícia Federal, que é quem está dizendo isso aqui, não somos nós, é o que está na investigação. Aí, no 5º item, sugeriu entrar em campo com ministros e com o Exército. Isso está nas gravações que foram feitas. Reunião de julho de 2022. É isso, que é a mesma reunião que a gente já trouxe aqui, em que a gente vê aquela fala do então chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, ministro Augusto Heleno. Se tiver que virar a mesa, tem que ser antes das eleições. Se tiver que bater na mesa, dar soco na mesa, tem que ser antes das eleições. Isso era antes das eleições. As eleições eram em outubro, a gente estava em julho e aí essas falas surgiram. Já tinha articulação. E vamos ao 6º ponto, que é a sugestão que ministros do Supremo, eles eram subordinados. Não, eram subornados. Subornados, né? Perdão. Ele chega a dizer assim, não vou dizer que o ministro Barroso ganhou 30 milhões de dólares. Não vou dizer que o ministro Fachin ganhou 30 milhões de dólares. Não vou dizer que o ministro Alexandre de Moraes ganhou 30 milhões de dólares, porque eu não tenho provas. Então, ele faz essa sugestão de que havia ali uma corrupção entre ministros do Supremo Tribunal Federal, que foi um dos pontos que não foi tão destacado ontem, porque ele está justamente no meio de uma série de outras acusações e aqui ele faz apenas essa sugestão. Mas isso pesa também, Carol, e aí a gente tem que entender do ponto de vista de estratégia da defesa, que as pessoas que eventualmente podem julgar Jair Bolsonaro por eventuais crimes apresentados pela Procuradoria-Geral da República são justamente essas pessoas contra quem ele está sugerindo que houve suborno, que houve algum tipo de pagamento ilícito. Nesse planejamento, inclusive, também, Pedro, havia a trama para a prisão de algumas autoridades, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. O que conta a Polícia Federal é que a minuta do golpe foi preparada inicialmente com 3 nomes. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Bolsonaro, então, teria pedido alterações nessa minuta do golpe e entre essas alterações estaria a retirada dos nomes de Pacheco e Mendes, mas Moraes teria restado pós-alteração pedida por Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, deixando claro que Alexandre de Moraes sempre foi um alvo prioritário para esse grupo político. Carol.